Hoje existem pessoas se enganando, achando que podem praticar ao mesmo tempo a mensagem de Jesus e uma prática de espiritualidade neoliberal que cada vez se torna mais dominante. Separe aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. E para que você não perca os conteúdos que façamos por aqui, inscreva-se. Não. E para que você não perca o conteúdo que nós fazemos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser estudar com a gente a partir de R$ 7,99, clica em Seja Membro, dá uma olhadinha nos cursos e opções e participe com a gente. Bom, pessoal, não deveria ser novidade para ninguém que hoje a grande maioria das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tem apelado para uma prática de espiritualidade neoliberal. Quando as pessoas falam, puxa, já vai politizar novamente, já vai apelar para a política. Sabe por quê? Porque essas igrejas e essas lideranças é que têm feito uma adesão deliberada a um posicionamento político e econômico, que é a direita, o neoliberalismo, fruto do capitalismo. E quando alguém faz um contraponto ou uma denúncia a isso, elas querem acusar de estar politizando o debate que elas já politizaram antes disso tudo, né? Primeiro, que neoliberalismo é uma doutrina econômica que defende a total liberdade de mercado. Quando você ouve essas conversa fiada que o pessoal diz que o Estado não pode intervir na economia, que o empregado tem que ter total liberdade para negociar com o patrão, né? Que é preciso que haja total liberdade para que o mercado mesmo se regule, você está ouvindo um apelo neoliberal que é uma atualização do capitalismo e que só funciona para meia dúzia de gente que é dona do capital. Para os trabalhadores, o fosso é cada vez maior, né? O capitalismo, cujo principal ícone são os Estados Unidos, e adivinhe só, hein? Os Estados Unidos também traz de lá não só o capitalismo, não só esse apelo à não intervenção do mercado, que não surge apenas lá também, mas lá que ganha maior força, traz também para o Brasil a espiritualidade evangélica, pentecostal, neopentecostal, e esses três movimentos nascem nos Estados Unidos, capitalista, de direita, e agora com a doutrina neoliberal. Então, não é por acaso que isso acontece. Esse tipo de espiritualidade é produzida, incentivada naquele lugar e exportada para a América Latina, incluindo para o Brasil, para ser um contraponto na época da Guerra Fria em relação à teologia da libertação, por exemplo, e em relação aos posicionamentos que o catolicismo vinha tendo, não totalmente, mas em grande escala naquela época, né? Então, esse tipo de estratégia é uma estratégia para que haja penetração dos ideais estadunidenses nas camadas mais populares da sociedade, no caso brasileira, né? Ela se expressa através disso com elementos, por exemplo, a teologia da prosperidade, que não está presente apenas na Igreja Universal, na Igreja da Graça, mas está presente sempre que os números são o principal norte de pastoralidade, né? Seja número de membros, seja número de arrecadação, seja finanças, seja templos cheios ou coisas desse nível, né? Mas também através do movimento gospel, através também das igrejas de parede preta, dos movimentos da church, né? E são expressões dessa espiritualidade neoliberal que cada vez é mais predominante nesses ambientes. No início, a religiosidade da raça humana
ela estava em íntima conexão com a natureza. Não que a natureza fosse Deus, né? Mas havia uma compreensão de que o ser humano fazia parte de um ciclo vital e que ele estava em conexão com o todo criado por Deus, pelas divindades, ou seja lá qual a leitura que tivesse. O fato é que aquele tipo de espiritualidade fazia o ser humano compreender que ele deveria respeitar e cuidar do meio ambiente, porque ele fazia parte desse ciclo vital, né? Depois, com o tempo, com a institucionalização das religiões e com o advento do monoteísmo, essa religiosidade passou a ser templista, ou seja, se dava não mais na natureza, mas dentro dos templos, com sacerdócio organizado, com liturgias, cerimônias, dogmas, ensinamentos textuais, né? Mas ainda assim era uma espiritualidade praticada na sua coletividade, porque era importante estar naquele lugar, obedecer aos rituais que eram propostos. Esses rituais eram praticados por todas as pessoas, né? Ali havia pessoas que comungavam disso, que comungavam, por exemplo, da Eucaristia, que é chamada até hoje nas missas católicas de comungar, né? Ou seja, de compartilhar. E hoje em dia, principalmente depois da Guerra Fria, essa espiritualidade é cada vez mais individualista, principalmente nos setores que são oriundos dos Estados Unidos, no meio evangélico, pentecostal, neopentecostal. Para falar a verdade, o embrião que vai ser pego, né, por essa espiritualidade e vai ser caricaturizado, exagerado, vem lá da Reforma Protestante, que é um equívoco você chamar evangélico, pentecostal, neopentecostal de protestante ou de herdeiros da Reforma Protestante, porque a matriz é totalmente diferente dessa matriz, né? E eu já fiz vídeos aqui no canal explicando essas diferenças. Eu vou deixar na tela final para você assistir, caso seja do seu interesse. Para falar a verdade, nesses meios, o único elemento da reforma que fez sucesso é a salvação individual. Ou seja, eu serei salvo, que se dane o resto. Que se dane quem está do meu lado, que se dane a minha família, que se dane as outras pessoas que convivem comigo, que se dane a sociedade, que se dane os pobres. Eu serei salvo individualmente e elas é que devem cuidar da sua própria salvação, né? Não era bem isso que Martinho Lutero tinha em mente lá na Reforma Protestante. Por isso que essa nova versão ela é uma caricatura. Agora, é o único elemento que, de fato, pegou, que colou, que foi popularizado por esses segmentos, né? A ideia do sacerdócio universal dos crentes, que também é um postulado de Lutero e da Reforma, foi jogado de lado. Isso aí não vale para nada, né? Até porque nesses segmentos tem uma classe sacerdotal com muita autoridade, com muito poder, com muita força, e não toda ela, mas uma boa parte dela ficando rica cada vez mais, né? A ideia do livre exame das escrituras, que também era um postulado da Reforma e de Lutero, também não colou, também não pegou. E esse pessoal preferiu a excrescência da inerrância bíblica, que também nem levam a sério, para falar a verdade. Que levam a sério é algo apenas emocional. É aquilo que falou ao meu coração. É aquilo que faz sentido para a minha vida. Ou seja, neoliberalismo puro. Não intervenção de nada, não intervenção das tradições, não intervenção dos ensinamentos teológicos. É apenas a liberdade diante disso. Vale o que importa para mim. Ah, mas isso não é exegético, mas isso não é teológico, mas isso não se sustenta, não para de pé. Não importa.
Não importa, porque a teologia esfria os homens, né? A análise textual é uma análise que tem a tendência de ser cética, de ser liberal, de ser técnica demais. O que importa é aquilo que fala ao meu coração. É aquilo que comunica comigo. E isso nunca foi a tradição verdadeira do cristianismo, nem do catolicismo, nem da ortodoxia, nem do protestantismo clássico. Isso é uma espiritualidade que cada vez mais se torna neoliberal. Não tem intervenção, não tem regulação, é aquilo que eu quiser e ponto final, né? E ela tem outras características também muito claras, que você vai identificar sem maiores dificuldades. Ela é individualista, em detrimento da coletividade, daquilo que é comunitário, ainda que ela se reúna em um espaço com outras pessoas. Mas cada indivíduo não está nem aí para a coletividade. Ela quer sentir no coração, ela quer saber qual é a promessa de Deus para a sua vida, ela quer saber que Deus a ama, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer aquilo outro. É assim que funciona. É diferente daquela lógica de João 3,16, de que Deus amou o mundo. Deus não amou você, não, cara. Deus amou o mundo todo, a criação toda. Você é apenas uma parte disso, uma pequena parte, quase que insignificante. Essa conversa fiada, neoliberal, que você ouve nessas igrejas, de que você é o ponto fraco de Deus, de que Deus tem um plano na sua vida, é apenas uma massagem no seu ego que está cada vez mais inflado. É apenas um discurso capitalista, neoliberal, de consumo, que faz você acreditar que você é muito mais do que aquilo que você é na realidade. E o problema é que você gosta dessa massagem, você gosta de ter o seu ego aflorado, por isso esse discurso lhe emociona tanto. Por isso esse discurso parece tão condizente com a realidade que você quer ouvir, né? As pessoas sentem no coração quando elas ouvem discursos de que Deus vai fazer, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer justiça, Deus está preparando uma bênção, aí elas sentem que é para ela. Agora, se tivesse o discurso de que tem que dar aos pobres parte do que tem que lutar pela justiça, aí ela não sente no coração, não, porque isso é discurso de comunista. Pois é, discurso de comunista. Essa é uma boa estratégia, né? Porque, é claro, se essa espiritualidade é neoliberal, é capitalista, é alinhada com os Estados Unidos, qualquer outra coisa que diga o contrário é coisa de comunista, para que seja rotulado e taxado como um inimigo a ser superado. Por isso que esse discurso e esse medo de comunista, de esquerdista, é tão popular nos meios evangélicos, pentecostais, neopentecostais. Porque lá predomina a direita, predomina o capitalismo, predomina o discurso neoliberal de espiritualidade. Outra característica é que é uma espiritualidade performática. Sim, você já viu jovens gritando, esperneando, chorando aos berros, aos prantos, levantando as mãos. É claro, porque ela tem que ser performática, ela tem que ter esse apelo, ela tem que ter isso, essa individualidade para mostrar como esse produto está sendo absorvido por aquele indivíduo. Não é uma espiritualidade litúrgica, não é uma espiritualidade racional, é um apelo ao sentimentalismo, às emoções. As pessoas não são levadas a refletir, não são levadas a pensar, não são levadas a questionar, são levadas a chorar, são levadas a se emocionar, porque uma vez que ela está emocionada, uma vez que ela está chorando, ela perde o controle, ela baixa a guarda, ela se abre, ela é vulnerável a todo tipo de apelo que vai ser feito a partir de então. Entende? Outra coisa é que ela visa a prosperidade, mas uma prosperidade
individual, seja espiritual, financeira, seja o que for. É o contrário da partilha dos bens, pregada não pelo comunismo, mas por Jesus, pela Igreja de Atos dos Apóstolos, pelos discípulos do cristianismo primitivo. Não há luta por justiça social, não há luta pelos menos favorecidos, ninguém está nem aí de lutar por nada, só quer o que é seu, só quer o que lhe faz bem, só quer o que lhe emociona, só quer o que lhe faz chorar e o que lhe faz enriquecer. Aquilo que é do outro e que é tomado por causa do neoliberalismo, por causa do capitalismo, não é assunto dele. Pelo contrário, a luta pela justiça social, a luta pela igualdade, pelo cuidado com o menos favorecido, mas não de fazer caridade, mas de lutar para que ele tenha o que lhe é justo e que lhe faça justiça. É taxada, e esse é taxada como algo de comunista, para que a pessoa não tenha que se sentir comprometida com isso, para que ela não tenha que se sentir incomodada de fazer parte com isso, e de compartilhar com o outro, e de cuidar com o outro. Agora, esse apelo pela justiça social era íntima do Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, dos evangelhos e do cristianismo primitivo, mas que foi totalmente deixado de lado a partir dessa lógica neoliberal. E é importante você perceber que isso não foi uma igreja que se perdeu, uma igreja que se desviou, não, porque esse é um modelo que vem dos Estados Unidos. E essa religiosidade evangélica, pentecostal, neopentecostal, são oriundas dos Estados Unidos, em que prevalece essencialmente e não eventualmente uma visão política de direita, conservadora, fundamentalista na sua expressão religiosa, né? E uma visão neoliberal e capitalista, que, é claro, não se preocupa com a justiça social, mas com a riqueza individual. Tendo o que é meu, o resto que se dane. Essa é a lógica na prática. E eu já falei aqui e vou repetir. Nós não devemos achar que fundamentalista é apenas aquele que esbraveja e que convoca pessoas a uma atitude radicalizada, porque muitas vezes o fundamentalismo é expresso com fala mansa, com pessoas educadas, com pessoas intelectualizadas, mas é a matriz que é fundamentalista, né? E mesmo na fala mansa, ela é capaz de radicalizar bastante, sem precisar gritar e levantar a voz, e é importante ver isso. E essa espiritualidade neoliberal, ela não é por acaso, e nem é um evento isolado, ela está na essência dessa religiosidade que é importada dos Estados Unidos. Não vai se esquecer de deixar o like aqui nesse vídeo, de deixar a sua curtida e aproveite também para compartilhar esse conteúdo entre os seus contatos. E em breve a gente se vê por aqui novamente. Tchau, tchau.